um acordo também pode ser alcançado na outra guerra, no Oriente Médio, entre Israel e o Hezbollah no Líbano, né? Quais seriam as chances disso? Pois é, Thiago, durante o último final de semana, muitos bombardeios aconteceram, tanto por parte do Hezbollah a Israel, mais de 300 foguetes lançados. Os israelenses também bombardearam a capital Beirute, mas há uma sinalização que possa haver um acordo de cessar-fogo durante as próximas 24 horas. Tanto o governo quanto a própria liderança do Hezbollah disseram que estariam dispostos a cessar fogo de acordo com os termos da resolução da ONU de 2005. E o governo de Israel votará no parlamento durante a próxima terça-feira, as próximas 24 horas, esta resolução que, segundo é grande, ser aprovada. Duras, assim podemos dizer, do governo Netanyahu. Pois é, Luca Bassani complementando as informações, inclusive imagens desses últimos dias também chamando a atenção para novos ataques de Israel no Líbano, principalmente no sul do Líbano. Agora, a gente repete, obviamente, a questão: quais são as possibilidades de um cessar-fogo com o Hezbollah no Líbano? A nossa entrevistada agora é especialista em geopolítica do Oriente Médio, a professora Helena Scheren, mais uma vez, nos atendendo aqui na Jovem Pan. Tudo bem, professora? Boa noite, muito bem-vinda. Tudo bom, Thiago? Boa noite, muito obrigada por me receber. Nós é que agradecemos. Bom, será que é possível encarar realmente com uma possibilidade, ou seja, um acordo entre Israel com o Hezbollah especificamente? Seria uma parte da guerra que seria superada, professora? A princípio, os analistas internacionais estão bastante otimistas com essa possibilidade de acordo. E ele tem alguns detalhes interessantes. Dentre eles, talvez o principal seja o apoio estadunidense no meio desse acordo. Então, justamente por já termos, nesse momento, o governo do Joe Biden querendo agilizar algumas coisas, né, nessa finaleira agora de ano, justamente por conta disso, a gente vê esses acordos indo um pouquinho mais para frente. Segundo certas fontes, ainda a gente não pode ser 100% otimista, falar, nossa, vai fechar com certeza absoluta. Amanhã apenas é que a gente vai ficar sabendo, mas já tem vários indicativos positivos. Dentre eles, o de que o Netanyahu já adiantou, inclusive para a própria população, de que, a princípio, então, as partes básicas do acordo já estão, sim, bem delineadas. Agora, professora, a senhora que conhece, obviamente, muito bem a geografia daquela região, há uma área neutra no sul do Líbano, né? E aí seria uma área neutra, mas que Israel continuaria, pelo menos, percorrendo aquela área. Mas, em relação a um cessar-fogo, não se imaginaria que Israel, de uma certa maneira, não poderia mais ocupar aquela região ou percorrer aquela região? O que é possível esperar realmente de um acordo? Qual seria o termo do acordo? Claro que só amanhã a gente vai saber, porque Israel vai se pronunciar nessa terça-feira, mas em linhas gerais, qual seria a solução, professora? Vamos lá. Então, para o ponto, quando a gente fala de regionalidade, falando de geografia um pouquinho. Ao sul do Líbano, que fica ao norte de Israel, nós temos ali uma região um pouquinho antes de chegar no rio Litani, que é um rio bastante importante. Nessa região, nesse entremeio que, de novo, está dentro do Líbano, já desde 2006, por um final da guerra entre entre Hezbollah e Israel, a gente já tem um acordo, inclusive confirmado pela ONU, que é a Resolução 1701. Essa resolução ela já garantia um afastamento de ambas as partes dessa situação de fronteira, que é bastante complexa já há muitos anos. Então, a princípio, dentre as três etapas desse cessar-fogo que a gente tem agora, a primeira etapa seria o Hezbollah se afastar do rio, a segunda seria Israel se afastar dessa fronteira, e a terceira seria, aí sim, repensar essa fronteira com calma. Então, perceba que a gente está falando mais do que só Israel e Hamas, porque no fim, Israel e Hezbollah, porque no fim das contas a gente também tem que contar com a capacidade do governo libanês de entrar em algum tipo de acordo aí um pouquinho depois em relação a essa fronteira. Então, tem vários trechinhos desse acordo de cessar-fogo que vão dificultando, mas são muito mais detalhes do que qualquer coisa nessas alturas do campeonato. Professora, eu vou chamar os nossos comentaristas. Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, professora.
Se esse acordo vier realmente a ser firmado, a ser assinado, qual é o reflexo disso, dessa questão, digamos assim, local, né? Acho que eu posso colocar assim, no cenário da guerra total, cenário completo? Obrigada pela pergunta, Dora. Muito boa noite. Quando a gente fala entre Hamas e Hezbollah, é muito importante lembrar que eles seguem sendo aliados. Então, é uma coisa a gente falar nesse recorte específico entre Israel e o Hezbollah, lembrando, libanês, e outra coisa é falarmos sobre o conflito, que inclusive continua, a guerra não parou, ela continua tendo bombardeios e ataques de ambos os lados. Ainda até agora há pouquinho, estava conferindo aqui na Reuters ainda, algumas horinhas atrás, a gente ainda teve ataques entre Israel e na faixa de Gaza o Hamas. Esse segundo ponto, que na verdade é o início desse nosso conflito, ele não tem, infelizmente, a gente ainda não vê um final para ele, não vemos ainda uma luz no fim do túnel. Mas a possibilidade de talvez o Hamas, nesse momento, ser menos apoiado pelo Hezbollah, dado esse acordo de cessar-fogo, talvez isso comece a nos sinalizar alguns pontos de final desse conflito. Ou, se não vermos o final do conflito de fato, pelo menos uma desescalada, uma descalonada do conflito como algo regional maior. Cristiano Vilela. Professora, boa noite. Nesse contexto desse cessar-fogo, estamos todos aguardando aí os termos nas próximas horas, na sua avaliação, quem poderá ser considerado como o vitorioso ou sairá bem desse acordo, desse processo de paz, e quem, por outro lado, poderá acabar saindo um pouco chamuscado desse eventual processo de paz? Boa noite, Cristiano. Obrigada pela pergunta também. Na verdade, essa pergunta, ela tem vários pormenores, porque depende muito da visão nacional em relação àqueles atores e da visão internacional. Na visão internacional, chegar a um acordo de paz, ainda que não seja um acordo, é só um cessar-fogo, ele dura só 60 dias a princípio, mas pelo menos já é algo. Algo em direção à paz sempre é bem visto pela comunidade internacional. Não importa quem que foi o primeiro, quem que começou, quem que assinou primeiro, de modo geral, todos os atores envolvidos ficam com um aspecto muito positivo. Agora, uma outra coisa é a gente pensar, o Netanyahu, ele ainda tem como um dos elementos internos do seu próprio Estado, do próprio Estado israelense, a população, ou parte da população, que exige a retomada dos reféns, por exemplo, que, lembrando, estão com o pessoal do Hamas, não do Hezbollah. Mas exige outros elementos que não são necessariamente primordiais ou prioritários nesse conflito com o Hezbollah, apesar de que o Hezbollah ele tem muita força bélica ainda, né? Não à toa a gente ouviu agora há pouquinho falando sobre os drones, sobre os mísseis que foram projetados, 250 mísseis esse final de semana, diretamente do Líbano até Israel, perdão. Então, a população israelense, ela não está tão assim, incomodada assim, vamos dizer assim, né, botando em modos um pouco mais básicos, com esse conflito. Agora, o Hezbollah, ele não representa o governo libanês como um todo, ele não representa o Estado libanês. O Hezbollah, ele é um grupo paramilitar que também funciona como partido político dentro do Líbano. Então, alguns setores ainda têm bastante apoio, mas outros bastante que não. Nesse segundo ponto, quando a gente pensa se a população libanesa, de modo geral, apoia o cessar-fogo, apoia, no sentido de pausar os ataques de Israel contra o território libanês. Mas não necessariamente isso sinaliza para a gente que a população apoia que o Hezbollah deixe de lado completamente o Hamas. Então, esses detalhes internos ainda é tanta coisa que no cenário internacional é ótimo chegar em algum tipo de acordo de paz, cessar-fogo, o que quer que seja, mas nacionalmente isso não vai indicar para a gente necessariamente algum super vitorioso nesse conflito. Até porque o Netanyahu está super queimado, tanto nacional quanto internacionalmente, e o Hezbollah ele já não representa a maior parte do Estado libanês. Então... Perfeito. Conversamos com a especialista em geopolítica do Oriente Médio, a professora Helena Scheren, mais uma vez nos atendendo gentilmente aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, boa semana, até a próxima.
Obrigada, Thiago. Boa noite a todos.